Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Noronha, eu estou diretamente aqui da Cidade de Deus, na sede do Bradesco, para a gente apresentar alguns detalhes do nosso resultado do terceiro trimestre do ano de 2025. Vocês já devem ter visto, né, que nós publicamos o resultado ontem à noite e certamente tiveram a oportunidade de ler, né, e ver alguns elementos do nosso resultados, né? Eu trago aqui, então, a primeira abertura, o lucro líquido recorrente, como puderam ver, foi de 6 bilhões e 200 nesse trimestre, um crescimento de quase 19% year-over-year. A gente também sobe o nosso ROE em 10 bips para 14,7%. O resumo da ópera aqui eu acho que a gente tem um resultado sólido e consistente com tudo aquilo que a gente vem falando nesses 7 trimestres, né, de apresentação aqui de resultado pós o nosso plano de transformação. Então, basicamente aqui a gente fala da rentabilidade, que mantém o crescimento step by step, né, e segura, com consistência operacional, né? É só olhar para todas as linhas aqui, receitas avançam em praticamente todas as linhas, margem financeira bruta, líquida, que é mais importante, que bate no bottom line, receita de prestação de serviços, grupo segurador, outras ligadas, né? E com destaque, obviamente, aqui para a margem de clientes, né? Inadimplência absolutamente controlada, né? A carteira reestruturada, ela cai, como vocês vão ver um pouco mais adiante, né? E a nossa carteira com garantias, ela cresce proporcionalmente, tri a tri, atingindo quase 60%. Despesas operacionais em linha com o esperado e contida, né? As despesas estão muito controladas, eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. E a gente se antecipou ao movimento, né, de revisão do nosso footprint, né? Já estamos com um número acima daquele número que a gente esperava e, mais uma vez, a gente teve uma entrega de um sólido desempenho do grupo segurador por mais um trimestre com uma ROI superando 21%. Então, eu abro um pouco mais detalhes aqui para vocês. Nossa receita totais, né, atingiram 35 bi, um crescimento de 13,1% year-over-year, né? Margem financeira total, quase 17% de crescimento, receita de prestação de serviço, quase 7% de crescimento, e o grupo segurador, em seu conjunto, com um crescimento de 13%. Vocês vejam que o crescimento é constante. E qual é o que explica, né, esse crescimento de receita? Naturalmente, a tração comercial, a penetração na base de clientes. Eu vou repetir isso em mais um slide de crédito um pouco mais adiante, né? Se a gente não tivesse penetração na base de pessoa física, de pessoa jurídica, com consistente melhoria da experiência dos clientes, né, em todos os segmentos de negócio, a gente não teria um crescimento constante em todas essas linhas de receita, como a gente vem observando aqui, tá? E aí, passando para a carteira de crédito, a gente atingiu lá 1 trilhão e 34 bilhões também, novo crescimento consistente, 9,6% year-over-year. Aqui, sem passar pelo conjunto, depois eu abro mais um slide para fazer comentários específicos, a gente pode observar que os crescimentos, tanto nas pessoas físicas quanto nas pessoas jurídicas, são em linhas muito mais colateralizadas, né? Então, vocês podem observar aqui que o destaque maior se deu exatamente em micro, pequenas e médias empresas, com um crescimento de quase 25% year-over-year e com uma carteira muito bem gerida, com muita colateral, né, para a gente ter a segurança devida de crescer com consistência. E eu passo para o próximo slide, dando um zoom, né, em alguns tópicos de crédito que eu considero importantes, porque são alavancas de crescimento, como eu falei no slide de receita, né? Então, o que é que essa carteira traz de reflexo, né? Boa atração comercial em todos os segmentos de clientes. Segundo, ampla base. Se a gente não tivesse base de cliente e penetração nessa base, a gente não teria capacidade de crescer dessa maneira. E a outra é a modelagem de crédito, né, na Business Unit que a gente criou, inclusive com essa área de gestão de portfólio que eu trago aqui nesses boxes aqui embaixo, né, com muito uso de machine learning, modelos cada vez melhores, né? A gente contratou mais de 200 pessoas para a nossa BU de crédito, né? Fizemos upskilling e o que a gente está vendo é uma evolução constante em todos os segmentos,
mas não só para a pessoa física, para a SMI, mas também para o banco de atacado, com todo o equilíbrio que a gente deseja, né? E aí eu trago, então, esse zoom para vocês para trazer alguns pontos, porque já endereçam também um pouco do futuro, né? Veja, o crédito consignado no Bradesco, ele fechou agora o TRI com quase 102 bilhões na carteira total. A gente tem um share de aproximadamente 14,2%. Dentre os bancos privados, nós somos o maior, né? Nós perdemos aqui nessa disputa comercial para os bancos públicos. Agora, observe o seguinte, a nossa carteira de INSS, 15,4% de share, a gente tem público 14,3%, aqui a gente cresceu o share, e o privado 7,5%. A gente tem uma participação pequena, fomos conservadores nessa largada do crédito privado. Depois no Q&A, se alguém quiser explorar um pouco mais isso aqui, a gente pode comentar. Mas a gente adotou uma política de crédito mais restritiva no início, exatamente para não correr certos riscos. O que é que acontece aqui? Nós adotamos uma política de trabalhar com as empresas que a gente já trabalhava anteriormente e para aqueles colaboradores dessas empresas que tinham pelo menos um ano de trabalho. O que é que aconteceu nas averbações? A primeira averbação, o nível de inadimplência por falta de averbação foi superior a 12%. Né? Ele vem caindo, nessa última averbação já caiu bem, quer dizer, operacionalmente o mercado está ficando azeitado, só que, na média, e eu não falo de nenhuma instituição específica aqui, na média, o nível de inadimplência nessa carteira aqui, para essas novas safras depois do CTPS, é ao redor de 11%. A nossa é de 3%. Então, a gente não cresceu, a gente decresceu carteira no privado, no year over year, no year to date. Agora, quando a gente olha para o terceiro TRI, o Banco Central divulgou, inclusive, né, a carteira do mês de setembro, e aí vocês podem acompanhar por lá. A gente já voltou a crescer no privado, agora a gente acelera com a política um pouco mais aberta, mas absolutamente controlada aqui dentro. Estamos crescendo bem no público. O INSS, com várias modificações que foram feitas no primeiro semestre desse ano, ele saiu de uma produção no mercado total de 7 bilhões e meio para 3 bilhões e meio. E é claro, o que é que acontece aqui? Como a gente tinha essa maior carteira dentre os bancos privados, a gente tem uma liquidação mensal periódica, né, maior. Então, você olha também no Banco Central um decréscimo da carteira de INSS, que agora a gente começa a voltar a crescer. Então, a gente acelerou muito bem no público, a gente está bem posicionado aqui. E qual é a minha expectativa para frente? Crescer no TRI e crescer no próximo ano com consistência em todas essas linhas de INSS, de público e de privado. Aqui é a grande oportunidade para a gente. Olha o nosso share, a gente aqui não tem o que perder, a gente só tem o que ganhar. Tá? Segundo, o cartão de crédito. Observem que a gente teve um crescimento expressivo na alta renda, com risco de crédito menor, efetivamente, como a gente tem mostrado. A gente, no crédito imobiliário, tem um share aqui ao redor de 20%. Tem 3 ou 4 bancos que têm participações maiores aqui dentro. No último trimestre, o que a gente... Aliás, esse ano, de uma forma geral, a gente preservou margem. Né? Agora, a gente vê a oportunidade, inclusive com algumas modificações também, de voltar a acelerar no nosso crédito imobiliário. O rural, apenas para mostrar a carteira só aqui do banco, que o crescimento é de 25%, bem colateralizada. SMI, a gente cresce, como eu falei, com consistência, né, no TRI e no ano, quase 25%, e continuamos aqui. Podem lembrar, quando a gente soltou o plano, a gente falou que ia brigar sempre para continuar na liderança de SMI. Eu estou falando das empresas que têm faturamento ou receita até 300 milhões ano, de acordo com o Banco Central, e todos os bancos informam para ela, e a gente ganhou share também aqui no SMI. Então, para dizer para vocês que a gente deve continuar crescendo a nossa carteira de crédito, lembrando que a gente fez um write-off no último ano daquela carteira reestruturada de quase 10 bi, e grandes empresas, a gente não teve esse crescimento. Se não fosse isso, né, se elas estivessem estáveis, não tivesse feito write-off e não tivesse decrescido a carteira de grandes empresas, a gente teria crescido ainda mais a nossa carteira de crédito. Então, a gente está bem tracionado onde a gente quer, com o cliente desejado,
temos demanda e a gente vai continuar crescendo e fazendo acontecer. Tenho expectativa de ganhar market share em consignado, tá certo? De continuar crescendo imobiliário, no SMI, que a gente ganhou share também muito tracionado, tá? E aí, obviamente, a consequência, né, dessa atração é um crescimento da margem financeira total para quase 17%, né? E a margem líquida total, que é o mais importante que a gente vem falando tri a tri, né? Que é o que bate no bottom line, com 10 bilhões e 200, 14,4% de crescimento. Mas quando a gente olha para a carteira, para a margem com clientes, né? A gente atingiu 9%, com esse crescimento de 19% na margem bruta, mas na margem líquida, né? Que você está equilibrando a carteira com o custo de crédito, 4,8%, 18% de crescimento, atingimos 10 bi e a gente vem crescendo, né? E a expectativa é continuar crescendo aqui. Falando aqui de despesas com PDD, né? Eu vi algumas perguntas, inclusive a gente fez uma coletiva com jornalistas, eles também perguntaram, 500 milhões de variação no custo de crédito tri contra tri. A gente tem dois casos que justificam isso aqui. Primeiro, um caso específico do Banco de Atacado, que a gente fez uma provisão, e eu comento com vocês aqui, eu não posso, obviamente, abrir, né, nomes, mas se vocês pegarem lá na publicação completa, é só fazer o download, vocês vão lá na página de provisão e a gente tem a provisão, o custo de crédito para massificado e o custo de crédito para o Banco de Atacado. Quando você olha, o Banco de Atacado ele faz 200 milhões a cada tri, 300, né? Tem aquela regularidade. Esse tri, ele sobe de 200 para 300, para 500, aproximadamente, tá certo? Foi um caso específico, porém, a gente pode estar fazendo crédito no middle, né, que é do Banco de Atacado também, e na hora que você faz certas modalidades, você também chama provisão antecipadamente. Então, a gente tem uma regularidade aqui, né, que é natural. Agora, se a gente tirasse isso e também aquilo que foi adicionado no Banco João Deere, né, que teve uma inadimplência um pouco maior, é um fato, a gente estaria flat. Tá? Então a gente não tem zero de problema. O nível de cobertura que a gente fez para esse caso nos deixa absolutamente tranquilos, tá certo? Então é um caso pontual, não são casos, e a gente resolveu efetivamente fazer a provisão que tinha de fazer e seguir adiante, virando a página, né, para a gente continuar crescendo. E com isso flat, o custo de crédito estaria muito mais aqui, ó, para 3,2 do que efetivamente para 3,3. Então, não tem preocupação aqui, a nossa carteira está tinindo. E aí eu falo também aqui, esse slide, né, depois de conversar muito com o Cassiano, que vai estar aqui comigo no estúdio, né, que está aqui já, né, o André também, e o André gosta de dizer, pô, esse slide aqui, essa tela, né, é só notícia boa. Eu também só vejo notícia boa aqui, né, mas eu comento uma que houve uma pergunta específica sobre ela, tá? Então, olha aqui embaixo, a representatividade da carteira por estágio, né? O estágio 3 cai de 7,9 para 7,7, poderia ser até um pouco menor. O 2 também de 4,6 para 4,5 e, obviamente, o estágio 1, ele cresce, né? Que é a carteira com maior qualidade e que remete também a isso aqui, né? Carteira reestruturada, né? A gente tem uma queda de quase 10 bi ano contra ano, né? É muito significativa. Se você for voltar no começo de 2024, é acima de 12 bi. E veja, até a carteira curada melhorou, né? Então, aqui, olha a representatividade disso aqui, ela vem caindo em relação à nossa carteira total. E outro dado super importante e positivo também é esse nível de cobertura com garantia, né? De quase 60% que a gente atingiu na carteira. Então, imagine o seguinte, na produção, a gente está fazendo bem mais do que isso, né? Para ter esse tipo de performance aqui. Inadimplência flat, tem uma notinha aqui, footnote, né? Se a gente, esse desvio um pouco maior à pessoa física, basicamente foi também casos do João Deere, que também não vejo nenhum problema, né? Ele tem uma capilaridade maior de financiamento de equipamentos em diferentes níveis de empresas, de agribusiness, tá certo? Então, afeta porque a gente consolida tudo isso, mas aqui a gente tem uma carteira absolutamente controlada e tranquila para a gente seguir, né,
tracionado e fazendo o negócio acontecer e gerando cada vez mais receitas, né? A receita de prestação de serviço também é outro destaque. Se a gente não tem tração comercial e não entrega experiências cada vez melhores também para os clientes, né? Modelos adequados, nível de relacionamento adequado, a gente não faz receita de prestação de serviço, que cresceu quase 7%. Eu dou destaque para cartões, quase 14%. Aqui em administração de consórcio, olha o crescimento, 22,1%, é claro. Esse produto ele é demandado por clientes de diferentes faixas, por pessoas jurídicas, né? Na hora que você tem uma taxa como a que a gente tem hoje, que é um pouco mais alta, né, de 15% de Selic, né? Ele fica mais atrativo ainda. A administração de fundos, eu chamo a atenção para a Bram com esses níveis de crescimento, mas sobretudo porque ela atingiu 1 trilhão, né, de volume sob gestão. E aqui eu também chamo a atenção para operações de crédito, com esse crescimento do TRI de 11%, a gente continua tracionado nesse negócio aqui, e também para o nosso Investment Bank. Veja, o Investment Bank, ele aparece aqui com um decréscimo trimestral de 29,9%. Mas por quê? O baseline do TRI passado foi 75% de crescimento. Então, quando a gente olha o year to date, né, esse ano, ele vem com um crescimento de 24,1%. E não é obra divina, né? Ele teve investimentos, crescimento de equipe, estruturação de equipe, time engajado e, naturalmente, geração de pipeline por parte de todos os segmentos de atacado e do middle market também, tá? Além do serviço de custódia e corretagem que crescem também no TRI e no ano, como vocês viram. Despesas operacionais, né? Antes de falar delas, o ajuste no nosso footprint. A gente vem caminhando além daquilo que era previsto no footprint. Vocês podem observar que esse ano foi 1.259 pontos, né? E um ano atrás, em 12 meses, 1.600 pontos. Então, a gente andou na frente, o que é positivo, né? A gente está conseguindo fazer isso, eu acho que com muito talento da nossa equipe, né? E com muita inteligência por trás, e a gente vai continuar nesse trend até o final do ano, e a gente depois vai dar uma perspectiva para vocês quando a gente falar de guidance para 2026, né, de qual é a nossa expectativa para o ano que vem. Despesas crescem 9,6%, mas observem, também fomos perguntados por isso, despesa de pessoal e despesa administrativa, o crescimento é de 5,5% year-over-year, né? Se a gente tirasse o efeito do PLR, que é fruto de resultado maior, né, de remuneração variável maior, a gente teria um crescimento de 2,5%. Nossas despesas estão absolutamente controladas e eu vou chamar a atenção para alguns detalhes, né? Sem Elopar e Cielo, seria de 8,4% e não de 9,6%. Mas deixa eu dar alguns dados para vocês. Também na nossa publicação completa, ela está lá, se não me engano, na página 21, a gente olha para as despesas operacionais. Olhando para despesas administrativas, por exemplo, a gente consolida tudo. Despesa administrativa, year to date, né, nesses 9 meses, e no year over year, ela tem crescimento negativo, a gente decresce. Agora, se você tiver a curiosidade de olhar linha a linha, vocês vão observar o seguinte, as despesas, algumas crescem e outras decrescem, como instalações, por exemplo, transporte decrescem. Tem uma linha que é de tecnologia. A linha de tecnologia, se ela não tivesse variação trimestral, a gente decresceria despesa administrativa também no trimestre. Agora, observem também o seguinte, nesse TRI, o crescimento absoluto foi de 140 milhões de reais. Chamar a atenção de vocês para um dado, quando vocês olharem para os nossos números, para o nosso balanço. A gente consolida as empresas ligadas. Então, quando eu pego, por exemplo, Alelo e Livelo, o crescimento de despesa administrativa é superior a 20%. Tá certo? Então, aqui ela traciona para cima 140 milhões de reais, né? Eu posso dizer para vocês que uma boa parte está vindo dessas duas empresas, né, porque ela afeta a gente por equivalência. Então, as despesas aqui dentro estão muito controladas. Despesa de pessoal. A Cielo não teve impacto nesse TRI em despesa administrativa. Quando eu vou para a despesa de pessoal, a Cielo também teve um crescimento da ordem de 7 e alguma coisa, pouco mais de 7% em despesa de pessoal. Se eu tirar aqui a remuneração variável e olhar para
para a remuneração fixa, que está lá na primeira linha de despesas operacionais, vocês podem ver lá também, a gente vai ver que a despesa de pessoal cairia, né, para um índice aqui talvez inferior a 3% se a gente não estivesse fazendo essa equivalência da Cielo. Então, quando a gente olhar para isso aqui, a gente tem que bater a fotografia e pensar que a gente tem equivalências ou consolidações que estão lançadas aqui dentro. Então, posso dizer para vocês com muita tranquilidade, nossas despesas estão controladas, né? A gente, naturalmente, teve um impacto maior, um maior resultado, que é uma despesa que a gente considera positiva, e o outro lado aqui é que também você ajusta, né, todas as provisões que você tem quando a gente faz o acordo coletivo, que foi superior a 5%. Né? Não dá nem para indexar as despesas de pessoal. Então, é isso aqui que a gente vê despesas absolutamente controladas no próximo TRI e para frente também, tá? Agora, o grupo segurador, como eu tinha comentado também no primeiro slide, lucro líquido consistente, a gente continua fazendo, né, uma lucratividade muito boa, né? Quando a gente olha o year to date, 11,4%, né? O year over year, 6,5% de crescimento e um ROI superior a 21%, como eu comentei com vocês. E eu chamo a atenção para o resultado operacional, que garante a consistência, né, do resultado do grupo segurador, com o resultado total crescendo essa magnitude aqui, ó, year over year 13%, o resultado operacional 10,2%, o financeiro 18%, mas muito consistente o crescimento do grupo segurador e também não é obra divina. Todos os segmentos de clientes, em praticamente todas as linhas, vem crescendo, entregando variações positivas ano contra ano, né? Mas não só aqui, né, dentro dos nossos segmentos de clientes, mas também com todos os canais de distribuição que o grupo segurador tem, com corretores, canais digitais. O Ivan chamou a atenção para isso agora na nossa entrevista coletiva também. E nossas provisões técnicas atingem aí o patamar de 435 bi, com crescimento superior a 10,5%. Eu vou para uma reta final aqui da minha apresentação, pessoal. Nosso capital, mesmo crescendo a carteira de crédito dessa maneira, né, ele cresce o principal 30 bips, né, para 11,4%, e o nível 1 ele cresce 40 bips para 13,4%, como vocês puderam observar. Nosso guidance, eu falo um pouco aqui disso. Literalmente, se vocês olharem para aquilo ali, a gente deve caminhar no ano, né, quando a gente fechar esse TRI, para dentro do guidance, mas no intervalo superior, em todos os itens, inclusive também na despesa, tá? Levando em consideração tudo isso que eu falei para vocês. Então, vejam, a carteira de crédito, por exemplo, é de 4 a 8, a gente está crescendo 9,6. Se vocês forem lá na nossa apresentação de resultados do quarto TRI de 2024, vocês vão encontrar que a gente cresceu bem a carteira, 981 bilhões. Se você pegar a carteira, que hoje é 1 trilhão e 34, e disser, eu vou colocar 16 bi para fazer uma conta redonda aqui, de crescimento 981, o baseline leva a gente para 7,1. Então, eu diria que a gente vai crescer entre 7 e 8, né? Um pouco mais, talvez, tendendo para 7, mas com crescimento consistente aqui dentro. E também margem financeira líquida no intervalo superior e assim sucessivamente para cada um dos tópicos, todos na margem superior do nosso guidance. A gente vai entregar o guidance no final desse trimestre. Um balanço rápido do nosso projeto de transformação, que a gente vai fazer um balanço um pouco mais acurado quando a gente fechar o ano, né? A gente vem evoluindo muito bem em todos os quesitos de pessoas físicas aqui, com cada um dos segmentos. O Bradesco Principal encerrou setembro com 41 escritórios expandindo, né? Eu falo um pouco mais adiante disso. Já falei do footprint, superando expectativas. A gente lançou o Global Solutions e habilitou a plataforma já para 100% dos clientes do Atacado, é o nosso cash management. Né? Já temos mais de 11 mil pessoas trabalhando com Enterprise Agility dentro da nossa organização e avançando bem e rápido aqui. E com tudo que a gente vem fazendo na TI, com o uso intensivo de GenAI, a nossa produtividade em desenvolvimento cresceu esse ano 109%. Tá? Olhando para frente, para o próximo TRI e também para o próximo ano, né? A gente tem aqui, eu vou chamar a atenção para 4 tópicos, né, sem entrar em cada um
desses itens aqui da nossa mandala. Primeiro, o Principal. A gente deve fechar o ano com 300 mil clientes aproximadamente, com 62 escritórios em quase 40 cidades do Brasil. E o Prime, que vem evoluindo no seu velho proposition, já com 3 milhões de clientes, talvez um pouquinho mais do que eles. A gente já tem mais de 14 milhões de clientes que são eminentemente digitais, né? Não usam mais pontos físicos para atendimento, eles estão também sendo suportados pelo nosso Bradesco Expresso, que cresceu e tem mais de 39 mil correspondentes bancários em todo o Brasil, em todas as cidades do Brasil, né? Nos mais de 5.600 municípios, tá? No SMI, a gente viu a atração que a gente tem. Eu tinha falado no tri passado desse novo app. A gente expandiu o app, por exemplo, para pequena e microempresa. Eles contratam ali o Pronamp e o Procred diretamente no app, com uma experiência nova e muito fluida, né? E, obviamente, todo o nosso processo de segmentação tem se mostrado efetivo, com uma penetração crescente nesse segmento aqui. E eu chamo a atenção para mais um tópico aqui embaixo, nesse box, do nosso tema de cultura, do Sou Bradesco. No ano passado, a gente mostrou que tinha feito a pesquisa com 74% de participantes com alto engajamento. Esse ano, 84% de todos os nossos colaboradores se engajaram, responderam à nossa pesquisa e mostraram a evolução que a gente tem aqui nesse quesito, além de todas as outras iniciativas que a gente tem em cada uma das áreas. Duas informações para eu terminar a minha apresentação e a gente ir para o Q&A. Eu tenho falado sempre de GenAI e dessa vez eu disse, pessoal, não vou falar mais, porque eu fico falando em todos os fóruns que eu vou e aqui nas apresentações de resultado. E eu disse, vamos colocar a Bia, né, para falar. E aí eu tive uma surpresa quando o pessoal me trouxe o vídeo, porque eles colocaram um avatar, né? Mas é a última vez que vocês vão ver esse avatar, né? No próximo trio eu vou trazer outro avatar muito mais simpático do que esse avatar que vai falar para vocês. É 1 minuto de vídeo, não é muito mais do que isso. Vamos olhar esse vídeo e eu volto na sequência com as conclusões aqui. Por favor. A transformação digital, através do Enterprise Agility e da alavancagem massiva de GenAI, está gerando resultados impressionantes. Vejam aqui. Eu destaco 4 frentes de avanço aqui para vocês. Aumento da produtividade, hiperpersonalização, gestão de risco e também o engajamento e jornada dos clientes. Já alcançamos aumento de produtividade de 109% esse ano e construímos um novo modelo de renda com redução drástica de 95% no tempo de criação e aumento expressivo da acurácia. Simultaneamente, nós fortalecemos a segurança com biometria sofisticada e oferecemos experiências hiperpersonalizadas. E no atendimento ao cliente, engajamento total com 90% de retenção no chat da Bia e inovações como o Pix por voz. Aqui no Bradesco, a GenAI vai além da tecnologia. Ela é parte integrante da nossa transformação a serviço do nosso cliente e negócio. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agora é com você aí no estúdio, Marcelo do Mundo Real. Até mais. Valeu, gente. Duro, né, pessoal? Mas o próximo não vem com esse avatar, não. Vamos fazer com outro. Eu vou para minhas conclusões aqui. Então, eu reafirmo aquilo que eu falei no início da apresentação, do nosso compromisso de aumento da rentabilidade, né? A gente está se aproximando ali, né, do retorno em cima de custo de capital, mas step by step, como a gente falou desde o começo do nosso plano, receitas como principal driver de aumento da rentabilidade com despesas controladas, carteira de crédito com crescimento equilibrado e priorizando sempre retorno ajustado ao risco, né? Apetite ao risco, que eu tinha falado lá no final do ano passado, continua moderado, né? Mas assim, índice de inadimplência, carteiras e safras absolutamente sob controle, né? Então a gente está muito tracionado no Run the Bank, no Change the Bank e confiante que a gente vai fazer um bom tri nesse final de ano e também vamos fazer bons tris no ano que vem de 2026. Agora eu convido vocês